Encontrado sinal de rádio vindo de Proxima Centauri. Aliens? Provavelmente não. Em bomba vazada pelo T-Guardian, o mundo ficou sabendo que astrônomos em busca de sinais de possíveis civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas encontraram um sinal de rádio incomum vindo de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Um único sinal foi detectado, com características que batem com o esperado de alguma tecnologia. Por isso, muitos estão especulando que se trata de uma confirmação de vida inteligente fora da Terra. Mas, calma, pois a coisa não é bem assim. Sinais de rádio podem ter sido detectados em planetas 51 anos-luz de distância. Mistério sobre a origem das rajadas rápidas de rádio pode estar perto do fim. Esta pode ser uma imagem real do exoplaneta Proxima C, se ele realmente existir. O sinal apareceu em um conjunto de observações feitas em Proxima Centauri em 2019, num estudo do pessoal do projeto Breakthrough-Gleason, que justamente ouve milhões de estrelas do universo, por meio de radiotelescópios, procurando sinais que possam indicar vida alienígena. Contudo, o trabalho com a análise da detecção ainda está acontecendo, e ainda será publicado em algum periódico científico com a conclusão dos cientistas por trás do projeto. Ou seja, é cedo demais para dizer se esse sinal de rádio teria sido produzido artificialmente, ou se é mais uma emissão natural que acontece cosmos afora. Radiotelescópio Parkes, usado na detecção do sinal de rádio que parece vir de Proxima Centauri. Imagem, reprodução, Empire Media, Xiro. Para o trabalho, a equipe observou Proxima Centauri com o radiotelescópio Parkes, que fica na Austrália. Trata-se de uma anã vermelha, estrela pequena e fria, cujo brilho é tão fraco que, mesmo sendo a mais próxima do Sistema Solar, apenas 4,2 anos-luz de distância, não pode ser observada a olho nu por nós. E, durante as observações, notou-se que um pico de energia durante sua atividade estelar estava em uma frequência bastante específica, de 982,002 MHz, o que chamou a atenção, já que estrelas normalmente emitem luz em uma faixa variada de frequências, não em uma faixa tão estreita. Então, essa emissão poderia ser artificial, certo? Talvez vindo de algum dos exoplanetas já descobertos ao redor dessa estrela. A resposta ainda não existe, por enquanto, só podemos especular a respeito, enquanto os cientistas seguem concluindo o estudo em questão. É preciso ressaltar, também, que nosso próprio planeta é inundado de sinais de rádio, já que a Terra é repleta de satélites para os mais diversos fins, incluindo de comunicação e militares, e tudo isso usa várias frequências de rádio para se comunicar mutuamente. A consequência é a geração de muito ruído em observações de radiotelescópios, e é preciso eliminar esse ruído todo antes de se ter certeza de que algum sinal está vindo, de fato, de outro lugar no universo. Representação artística do planeta Proxima b, ao redor da estrela Proxima Centauri, imagem, reprodução/ESO/M Cornumecer. Vale lembrar, ainda, que várias vezes cientistas já detectaram sinais aparentemente interessantes, mas que, na verdade, estavam sendo emitidos de humanos aqui na Terra mesmo. Diversos testes devem ser feitos, nos próximos passos do estudo, para se eliminar qualquer possibilidade do tipo, garantindo que o sinal, em primeiro lugar, tenha sido mesmo emitido de Proxima Centauri. Pode até ser, inclusive, que um satélite com movimentação mais lenta na órbita da Terra estivesse passando pelo ponto orbital que fica na mesma direção dessa estrela, emitindo sinais que bagunçassem os ouvidos do radiotelescópio. Praticamente toda vez que encontramos sinais de rádio estranhos, vindos do universo, os cientistas depois acabaram verificando que se tratavam de emissões naturais, erros de interpretação ou apenas ruídos, mesmo, nada de civilizações alienígenas deixando rastros para que nós as detectemos. A grande exceção é o sinal O, que ainda é um mistério após 43 anos, apesar de, recentemente, uma estrela a 1800 anos-luz ter sido apontada como grande candidata de ter emitido o intrigante sinal detectado em 1977. Portanto, apesar de tudo isso ser algo potencialmente interessante, estamos longe de bater martelos quanto à real origem de tal sinal. Resta aguardar pela conclusão do estudo, que ainda será validado e publicado em periódicos científicos, para que saibamos qualquer coisa concreta a respeito. Fonte: T-Guardian, Scientific American, Barastronomy. Caçadores de alienígenas descobrem sinal misterioso de Proxima Centauri.
Estranhas transmissões de rádio parecem vir de nosso sistema estelar mais próximo. Agora os cientistas estão tentando descobrir o que os está enviando. De Jonathan O'Callaghan, Leibniz em 18 de dezembro de 2020. Caçadores de alienígenas descobrem sinal misterioso de Proxima Centauri. O radiotelescópio de 64 metros do Observatório Parkes, na Austrália, que detectou sinais potenciais de Proxima Centauri no ano passado. Crédito: Lisa Marie Williams Getty Images. Propaganda. Nunca são alienígenas, até que seja. Hoje, a notícia vazou no jornal britânico The Guardian de um sinal misterioso vindo da estrela mais próxima da nossa, Proxima Centauri, uma estrela muito fraca para ser vista da Terra a olho nu que, no entanto, está a uma pedra cósmica de apenas 4,2 luz-anos. Encontrado neste outono em dados de arquivo coletados no ano passado, o sinal parece emanar da direção de nossa estrela vizinha e ainda não pode ser descartado como interferência baseada na Terra, levantando a perspectiva muito tênue de que é uma transmissão de alguma forma de inteligência extraterrestre avançada, ET, a chamada tecnossignatura. Agora, falando com a científica americana, os cientistas por trás da descoberta acham que ainda há muito trabalho a ser feito, mas admitem que o interesse se justifica. Ele tem algumas propriedades particulares que o fizeram passar em muitas de nossas verificações e ainda não podemos explicar isso, diz Andrew Semyon, da Universidade da Califórnia, Berkeley. Mais curiosamente, ele ocupa uma faixa muito estreita do espectro de rádio, 982 MHz, especificamente, que é uma região tipicamente desprovida de transmissões de satélites feitos por humanos e espaçonaves. Não conhecemos nenhuma maneira natural de comprimir a energia eletromagnética em um único compartimento de frequência, como este, Semyon diz. Talvez, diz ele, alguma peculiaridade exótica ainda desconhecida da física do plasma possa ser uma explicação natural para as ondas de rádio tentadoramente concentradas. Mas por enquanto, a única fonte que conhecemos é a tecnológica. A detecção foi feita por um projeto de 100 milhões de dólares chamado Breakthrough Goldstein, liderado por Semyon e financiado pelo bilionário de tecnologia Yuri Milner sob a égide das Iniciativas Revolucionárias de Milner. O objetivo desse esforço plurianual, que começou em 2015 com um anúncio repleto de estrelas com a presença de Stephen Hawking e outros luminares da ciência espacial, é ganhar tempo de observação em radiotelescópios ao redor do mundo para pesquisar os seus em busca de evidências de civilizações tecnológicas. Essa busca, é claro, é mais comumente conhecida como Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI. Até o momento, nenhuma evidência desse tipo foi conclusivamente encontrada, apesar de mais de meio século de atividade SETI modesta, mas constante, com quaisquer sinais potenciais quase sempre descartados como originários de satélites orbitando a Terra ou outra interferência causada por humanos. Propaganda. Se você vir esse sinal e ele não estiver vindo da superfície da Terra, sabe que detectou tecnologia extraterrestre, disse Jason Briggs, astrônomo centrado em SETI da Penn State University, na Pensilvânia. Infelizmente, os humanos lançaram muita tecnologia extraterrestre. A história desse último espetáculo do SETI realmente começou em 29 de abril de 2019, quando os cientistas afiliados ao Breakthrough Goldstein começaram a coletar os dados que mais tarde revelariam o sinal intrigante. Uma equipe estava usando o radiotelescópio Parkes na Austrália para estudar Proxima Centauri em busca de sinais de chamas provenientes da estrela anã vermelha, em parte para entender como tais explosões podem afetar os planetas de Proxima. O sistema hospeda pelo menos dois mundos. O primeiro, apelidado de Proxima B após a sua descoberta em 2016, tem cerca de 1,2 vezes o tamanho da Terra e uma órbita de 11 dias. Proxima B reside na zona habitável da estrela, um setor vagamente definido no qual a água líquida poderia existir na superfície de um planeta rochoso, contanto, isto é, as intensas explosões estelares de Proxima Centauri não se espalharam pela atmosfera do mundo. Outro planeta, o Proxima C de aproximadamente 7 massas terrestres, foi descoberto em 2019 em uma órbita gélida de 5,2 anos. Usando Parkes, os astrônomos observaram a estrela por 26 horas como parte de seu estudo de erupção estelar, mas, como é rotina dentro do projeto Breakthrough Goldstein, eles também sinalizaram os dados resultantes para uma análise posterior em busca de qualquer candidato a sinais SETI.
A tarefa coube a um jovem estagiário do programa SETI de Semyon em Berkeley, Sean Smith, que também é estudante de graduação no Hillsdale College em Michigan. Smith começou a vasculhar os dados em junho deste ano, mas não foi até o final de outubro que ele se deparou com a curiosa emissão de banda estreita, pontiaguda a 982,002 MHz, oculta à vista de todos nas observações do Proxima Centauri. A partir daí, as coisas aconteceram rápido, com bons motivos. É o sinal mais emocionante que encontramos no projeto Briactrol-Gulistein. Para despertar o interesse de qualquer pesquisador do SETI, um sinal deve primeiro suportar uma enxurrada de testes automatizados simples para descartar interferência terrestre óbvia. Centenas de candidatos, no entanto, rotineiramente passam por essa fase e são escolhidos para uma investigação mais aprofundada. A partir daí, quase todos serão descartados como alguma miragem ou erro, talvez um excesso de estática, por exemplo, que enganou o algoritmo de joelhamento, eliminando-os da consideração como qualquer tipo de transmissão de alienígenas falantes. Exceto este, diz Sheikh. Revisitando os dados de 2019, Sheikh e seus colegas notaram que o telescópio tinha olhado para Proxima várias vezes em varreduras que duraram 30 minutos ao longo de uma semana. Briactrol-Gulistein usa uma técnica chamada aceno de cabeça, onde o telescópio vai passar um período de tempo olhando para um alvo e, em seguida, um período equivalente olhando para outro lugar no céu, para verificar se qualquer sinal potencial está realmente vindo do alvo e não, digamos, alguém cozinhando seu almoço no micro-ondas no refeitório de um observatório. Em 5 das observações de 30 minutos ao longo de cerca de 3 horas, vemos essa coisa voltar, diz Sheikh, uma dica de que o sinal realmente se originou de Proxima Centauri, ou alguma outra fonte de espaço profundo naquela parte do céu, antes fazendo seu caminho para a Terra. Propaganda. Pode-se pensar, então, que o caso seria encerrado. Mas, embora uma fonte cósmica natural possa parecer improvável, ela ainda não pode ser descartada, e, segundo o pensamento, por mais improvável que seja uma explicação natural, uma explicação não natural, como alienígenas, e ainda menos provável. Consequentemente, todos os membros da equipe Briactrol-Gulistein entrevistados para este artigo insistem firmemente que a chance de isso ser algo diferente de interferência terrestre é extremamente remota. O mais provável é que seja alguma causa humana, diz Pat Orten, diretor executivo da Briactrol Initiatives. E quando digo mais provável, é 99,9%. Esse ceticismo racional se estende até o topo. Quando lançamos Briactrol-Gulistein e Stephen Hawking em 2015, disse Milner, ficou claro que a abordagem científica mais rigorosa será usada para analisar todos os sinais candidatos. Milner e aparentemente todos os pesquisadores do SETI que seu financiamento apoia esperam que o BLC-1 desapareça sob o agora intenso escrutínio do projeto. Mas, apenas talvez, não vai. Por enquanto, meses de análises mais aprofundadas estão guardados para descartar definitivamente outras fontes potenciais. E o próprio BLC-1, embora pareça vir de Proxima Centauri, não se ajusta às expectativas de uma tecnossignatura desse sistema. Primeiro, o sinal não apresenta nenhum traço de modulação, ajustes em suas propriedades que podem ser usados para transmitir informações. BLC-1 é, para todos os efeitos, apenas um tom, apenas uma nota, diz Semyon. Não tem absolutamente nenhum recurso adicional que possamos discernir neste momento. E, em segundo lugar, o sinal oscila, o que significa que parece estar mudando muito ligeiramente de frequência, um efeito que pode ser devido ao movimento de nosso planeta ou de uma fonte extraterrestre em movimento, como um transmissor na superfície de um dos mundos de Proxima Centauri. Mas a deriva é o inverso do que se esperaria ingenuamente de um sinal originado de um mundo girando em torno da estrela vizinha mais próxima do nosso Sol. Esperaríamos que o sinal diminuísse em frequência como um trombone, diz Sheikh. O que vemos, em vez disso, é como um apito deslizante, a frequência aumenta. Boletim informativo promocional. Inscreva-se para receber os boletins gratuitos da Científica Americana. Inscrever-se. Até agora, as observações de acompanhamento usando Parkers não conseguiram aumentar o sinal novamente, com uma observação repetida sendo uma necessidade para confirmar que BLC-1 é uma tecnossignatura genuína. Se for um ET, deve eventualmente ser replicável, porque é improvável que seja um caso isolado, diz Shami Chatterjee, um radioastrônomo da Universidade Cornell em Nova York.
Se uma equipe independente e um observatório independente pode recuperar o mesmo sinal, então sim. Eu apostaria dinheiro que eles não vão, mas adoraria estar errado. No entanto, continua sendo um dos sinais mais intrigantes encontrados pelo Brechtrogulisten, ou mesmo qualquer programa SETI, até hoje, um clichê que compara ao chamado UAU. Sinal detectado em 1977, que alguns acreditavam ser de origem extraterrestre. Eu acho que está no mesmo nível do UAU. Sinal, diz ela. Mais provavelmente do que não. No entanto, esta é simplesmente alguma fonte anteriormente desconhecida de interferência baseada na Terra. Em alguns meses, provavelmente saberemos com certeza de uma forma ou de outra. Mas por enquanto, nunca são alienígenas. Certo? Eu odeio essa frase, porque se você diz isso, por que olhar? Disse Reed. O que queremos dizer com isso é que nunca houve alienígenas antes. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.